Eu me chamo Carolina, né? Mas a maioria me chama de Carol da Mata. Eu sou de Petrópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro no Rio, né? Porque eu curso licenciatura em dança e eu já sou formada em marketing. Hoje a gente trabalha com fotografia dentro do nosso projeto também. Dou aula numa oficina dentro da Clínica da Família da Maré para pessoas que de uma certa forma precisam desse apoio na saúde mental. Então a gente trabalha a dança como forma terapêutica dentro desse espaço. E a gente também tem uma linha muito de produzir, né, de criar. Então a gente cria coisas dentro do nosso ramo, dentro da dança, dentro da arte. E é basicamente isso. Eu sou a Thaís Cristina, tenho 21 anos, sou carioca da Gema, da Gema mesmo, e faço bacharelado em dança na UFRJ. Trabalho no Centro de Referência para Mulheres. A gente tem um trabalho lá de dança, são várias oficinas, né, que acontecem todas as quartas-feiras. O nome da oficina é a Poesia do Verbo Dançar, e a gente trabalha a dança e a poesia. A gente tem um grupo chamado Antepassados de Cor, e esse grupo ele fala sobre a importância da exaltação da mulher negra na sociedade. A gente fala sobre ancestralidade e essa potência do corpo negro, né? A gente diz o corpo negro pensante, né? Enquanto potência, enquanto, enfim, o que há de mais belo e tal. Acho que é isso. E como foi a trajetória de vocês até a trajetória acadêmica de vocês até chegar na universidade, a escolha do curso, o apoio da família, da comunidade? Como que foi essa trajetória? Pra mim foi uma coisa que eu não pretendia de início, porque é um curso muito novo, que poucas pessoas conhecem, e eu sou de uma cidade pequena. Então, eu sempre dancei na realidade. Eu tinha acabado de fazer uma faculdade, fiz o Enem, e eu estava pensando em fazer cinema, mas aí também a dança estava naquela segunda opção e eu acabei passando para dança. Assim, foi um susto assim para minha família quando eu tive essa decisão de estudar a dança, né? Aquele olhar que eu acho que toda a família tem de preocupação, ainda mais de ser arte. Não, e a dança ainda tem outra questão, né? Pelo menos no Rio, quando a gente fala que a gente faz dança, né, as pessoas perguntam, existe uma graduação em dança? E aí é um processo, né, da gente conseguir legitimar a nossa dança dentro da nossa casa e para as pessoas que perguntam a gente e tal. E tudo isso foi um processo muito louco, né? Fora a nossa descoberta dentro da faculdade, né? Porque também a gente não tem a dimensão o que é a faculdade de dança. A gente descobre muitas coisas que a gente não imaginaria que dentro da faculdade a gente aprenderia, porque né? a faculdade de dança, ela estuda as possibilidades que existem no corpo. Ela não estuda danças específicas. Ela vai estudar o corpo e essa possibilidade do corpo de dançar ou de estar em uma determinada dança. Eu não ia fazer dança também, ia fazer psicologia. E aí fui pra dança muito por acaso. Eu digo que a dança me escolheu, não fui eu que escolhi dança. E aí fui. Quando a parada te escolhe, você vai lá e faz. E esse processo de descoberta, de entender, eu vim da saúde, né? Estudei na Fiocruz e fiz técnico lá de gestão em saúde. E aí quando eu fui pra dança, eu vim com essa linha, né? Dançoterapia, esse olhar um pouco voltado pra dança e saúde. E aí descobri dentro da dança a possibilidade de estudar o corpo negro. O nosso foi corpo, um processo, né? Estudar o nosso corpo. Uma pesquisa nossa. Assim. E essa pesquisa surgiu através de um laboratório de memória, né? E foi aí que a gente decidiu fazer o Antepassados, por essa necessidade de estudar não só o corpo negro, mas o corpo feminino, né? Corpo negro feminino. E como é o currículo da graduação em dança, né? Vocês estudaram quem são os profissionais negros de referência e históricos que estão nesse currículo? Da dança, assim, existem várias questões, né?
enquanto dança no Rio, a gente não tem tanta referência negra, pelo menos aonde a gente estuda, né? É um local muito embranquecedor, né? Ou embranqueado, não sei se essa parada existe, mas vamos aqui... Não preto, vai. Não preto. Não preto, tudo bem, não preto. E aí é um processo também, né? Da gente, enquanto mulher negra, se colocar num lugar de pesquisadora e num lugar também de referência, por que não, né? Onde as pessoas possam te reconhecer, onde as pessoas possam te chamar e te reconhecer enquanto profissional, né? Eu estudo licenciatura, então boa parte do meu currículo a gente tem matéria de educação também, né, na grade. Que é uma parte que eu também me interesso muito, que eu acredito que a arte dentro da educação pode mudar muito o nosso futuro, sabe? Então a gente também tem, eu pelo menos, Thaís também vai começar a pensar em fazer licenciatura, a gente tem muitas matérias dentro da educação, obrigatórias, né? Quando você faz a licenciatura, eu faço licenciatura em dança, eu faço essas matérias. Na graduação, né, a gente tem as nossas referências de profissionais e tal, e tem pessoas que ajudaram muito a gente, né? Tipo, a Giovana Xavier é uma professora que criou Intelectuais Negras, né? E ela é uma puta profissional e ajudou a gente, mesmo que indiretamente, né? Mesmo que ela não saiba, eu fiz a disciplina e o nosso material que a gente utilizava na disciplina, eu levava para o Antepassados e aquilo ali servia como base para a nossa pesquisa corporal. Era uma base escrita que inspirava uma reverberação corporal, né? Reverberava no nosso corpo de diversas formas. E aí o Intelectuais, ele busca, através da escrita sobre si, falar sobre a cultura negra, sobre a ancestralidade, sobre a pesquisa e a escrita da população negra. E é uma referência pra gente enquanto profissional. Xande, a gente não pode deixar de citar aqui. O Xande Carvalho é uma pessoa que orientou a gente nesse projeto, né? Em específico, numa apresentação que a gente tem, que se chama Antes Passado, que a gente fala sobre o antepassado da cor, da Elza, que é a Jurema. E aí ele orientou a gente nesse processo de pesquisa, né? E é uma referência negra pra gente enquanto profissional, enquanto professor, enquanto amigo. E ele dá pra gente uma disciplina chamada Tópicos de Folclore, que tem uma pesquisa muito interessante chamada Pesquisa sobre Si. Foi ali que tudo começou. Na pesquisa sobre si, a gente se reconheceu e a gente teve uma abertura, né, para apresentar. Exato. Uma reflexão nossa, né? Porque pra gente poder falar da gente, pô, quem eu sou, né? Vocês anteciparam a Exato. minha pergunta. Muito obrigada. Eu quero saber o que vocês descobriram sobre vocês mesmas na graduação. Estão descobrindo? Qual foi a surpresa? A graduação foi onde a gente mais se descobriu. Onde a gente pôde parar e pensar quem nós somos e quem é esse corpo e como esse corpo está nesse espaço, nessa sociedade, qual o lugar que esse corpo habita. Na graduação, na pesquisa sobre si, a gente começou a pesquisar nossos antepassados, né? Nossa família, nossos avós, nossos antepassados. As histórias deles, né? Porque isso faz parte da nossa história. É isso, a gente costuma dizer que é uma pesquisa que a gente inicia perguntando quem eram os nossos antepassados, né? Pra assim a gente saber quem a gente é, pra saber pra onde a gente vai, né? Então é importante esse processo, né? Eu lembro que a gente conversando, né, falamos dessa questão do afeto, né? Da memória ser ali a casa do afeto, né? O local onde o afeto se concentra. E ali, aquilo ali reverberou da gente em diversas maneiras, porque não é só uma parada assim, tipo, o que é positivo ou o que é negativo, mas o que você é. Se trata de memórias que constroem o seu corpo. Dentro não só de um corpo artístico, mas ajudou a gente também um conhecimento muito pessoal, sabe? Pessoal, profissional, e
que deu um alavanque nessa pesquisa que a gente tem no projeto. Eu acho que se a gente não tivesse passado por essas fases de autoconhecimento, a gente não conseguiria se dar tanto. Mas a gente falou muito aqui do processo, mas e muito sobre vocês mesmos. O sim. que vocês descobriram sobre Propriamente si mesmas. dito, né? E também, complicando, aprofundando um pouco mais a conversa, quem são os antepassados de vocês? Sim, assim, a gente fala um pouco da gente na nossa pesquisa, né? Mesmo que indiretamente. Porque a gente não dá nome aos bois. Mas. Então não vamos dar nomes aos bois. Não, mas assim, acho que aqui é um lugar de falar, assim. Nesse processo, a gente faz uma árvore, né? Uma árvore genealógica, e a gente fala dos avós e tal, tudo mais. E quem é referência de mulher negra, no nosso projeto em específico, né? De mulher negra pra gente. E aí a gente pergunta qual é o nome da sua rainha, né? Que é um processo aí, né? Quantas rainhas existem e qual é o nome dessa rainha. E aí a gente eu falo da minha avó, da Maria, né? Avó Maria Antônia. Falo da minha mãe, da Sandra, da Sueli, da Solange e de todas as mulheres, a Luciana, a Lívia, a Dona Cleusa, todas as mulheres que influenciaram a mim nesse processo de empoderamento de mulher. E são pessoas que cada uma tem uma história específica, né? E que eu vi que me atravessava, porque quando eu conheci Carol, a gente estava conversando, essa história, essa questão racial ainda não era presente nos nossos diálogos. E aí a gente parou para conversar e a Carol me atentou por uma parada que, tipo, chegou um momento da graduação que a gente tinha que unir todas as pesquisas sobre si e fazer Algo em comum, né? Fazer algo um espetáculo, entrelaçasse, fazer um negócio ali, uma cena. E aí a gente falou, o que a gente tem em comum? Eu falei, cara, quando a gente era criança... A Carol falou assim, quando eu era criança, eu era a única menina negra na minha sala. Eu falei, pô, eu não era a única menina negra, mas quando eu entrei na Fiocruz, eu era da minoria, né? E aí tinha toda uma questão, né, de tipo... A gente alisava o cabelo pra se enquadrar num padrão que não era o nosso, né? E aí, com o projeto, a gente trouxe essa questão da mulher negra que diz não a esse sistema, né, de, olha, você tem que alisar o cabelo porque o seu cabelo é bonito alisado. Não, a gente vai dizer exatamente o contrário. Você é bonita do jeito que você é. O que você escolhe ser. Exato. Então a gente o nosso corpo negro hoje é resistência porque a gente tem a nossa característica e é uma característica própria, que não se enquadra em nenhum padrão. Então, eu acho que é essa a questão, né? São esses corpos, né? Que em dados momentos a gente se encontra por passar pela mesma história. Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu dei uma volta, né? Respondeu lindamente. No meu caso, assim, eu vim de uma cidade... Petrópolis é uma cidade colona, assim. Então já é aquela dificuldade de você encontrar negros que sabem... Eu sou negro. Eu sei que eu sou... É muito difícil. E eu, particularmente, eu vou ser sincera, há uns 3 anos, 4 anos, que eu tive essa consciência. Eu sou negra e eu vou me assumir como negra. Eu não digo nem que foi uma recusa de aceitar isso, mas é de não ter conhecido a minha própria história como mulher negra, ali naquele ambiente que eu fui criada, que eu estava. Então, quando a gente está na faculdade, fazendo dança, fazendo arte, conversando sobre o projeto, a gente começa a estudar, a questionar e querer saber de onde a gente veio. E aí a gente se dá conta de que nós somos mulheres negras, temos nossas ancestralidades, está na nossa pele, está no nosso sangue. E temos que, sabe, ser essa mulher negra. Foi através da memória, né, que a gente conseguiu fazer isso. Porque quando a gente começou a fazer pesquisa e tal, e aí viu, pô, minha avó era negra e gostava de tal música. Minha avó era costureira. A minha avó, ela tinha um pensamento assim, assado, que minha mãe também tem. É uma sutileza ao costurar as histórias, né? E esse processo, né, de reconhecer quem é a sua família e de onde você veio, qual é o seu berço, te molda, né? E aí foi onde a gente conseguiu se reconhecer enquanto mulher negra. Meu irmão também foi uma pessoa muito importante nesse processo, que me apresentou a poesia, né, que é o que a gente hoje em dia trabalha, né, nas nossas composições.
E mesmo sendo um homem, foi uma referência pra mim. Sim. Como meu pai. Enquanto Como meu pai. empoderamento aí. O meu pai foi uma influência muito grande na questão da música, da arte, Da arte, né? E por mais que ele tenha sido ele é uma referência, o homem, né, de ser, foi através dele que eu conheci Whitney Houston, Foi através várias dele que a gente referências conheceu outras negras, rainhas, mulheres né? negras, que influenciaram na minha vida, que influenciam até hoje quem eu sou, o que eu me sinto bem, sabe? É um alinhamento, acho que a gente tem que saber a nossa própria história. Exato. E muita coisa eu descobri depois desse momento que a gente se perguntou de onde você veio. Né? Sim. E como a nossa sociedade não negra trata o corpo de uma mulher que é pura resistência? Acho que existem vários embates, né? Ou que Essa também é é uma- resistência, né? É. Eu acho que é Deles melhor, com mas a que gente. também é resistência. Deles com a gente. Existem várias resistências em vários locais. Tem uma frase que a gente usa no nosso trabalho, uma poesia que eu fiz, que a gente fala que a nossa fragilidade é força, né? Chegou um momento que a gente teve que se questionar por que a mulher negra tem que ser tão forte o tempo todo. E não pode sofrer. Né? E aquilo ali foi um baque, né? Porque você tá sempre naquele processo de ser forte, mas quando você para pra pensar, caramba, por que eu tenho que ser tão forte, né? Aquilo ali foi... Caraca, alguma coisa tá errada, porque por que eu tenho que ser mais forte do que as outras pessoas? E aí é exatamente pela maneira que olham esses corpos negros. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe, nem tanto a minha mãe, mas muito meu pai, falava que eu tinha que ser muito boa nos estudos, né? Que a gente tem que ser foda. E aí, eu nunca levei isso com relação racial, né? Eu achava que a gente tinha que ser boa nos estudos Como por uma pessoa. questão, né? Tipo, todo mundo tem que ser bom, tal. Todo mundo tem que ser 2 vezes melhor, né? Não, mas aí eu vi exatamente isso. Eu falei, eu preciso Pelo eu menos preciso ser estudar bom. pra de repente ter uma chance. Porque, né? Eu preciso ser bom. E aí, quando eu me deparei com essa frase, né, do Racionais, né, como fazer 10 vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado, né? E aí eu falei, cara, alguma coisa tá errada. E aí esse projeto é meio que uma resposta a isso, né? Como as pessoas olham o nosso corpo negro, né? Eu não tenho uma resposta, assim, pra dar. Tem pessoas que olham nossos corpos negros como maneira positiva. Tipo, Como processo de transformação, e elas estão se empoderando. Sim, tem muita gente que vem agradecer pelo nosso corpo negro hoje em dia ser resistente a ponto de conseguir transparecer essa resistência e fazer com que outras pessoas também resistam. Tem pessoas que falam isso. Mas tem pessoas que olham o seu corpo negro e vai falar... Mais um corpo. É mais um corpo. Ou esse corpo muitas vezes me incomoda por estar num espaço que não é dele, né? O que a gente também já passou. Tiveram situações que a gente ocupou, né? Ou estava em espaços propriamente brancos, né? E aquilo ali a gente viu os olhares, né? Incomodando. Incômodo. Só que aqueles olhares ali naquele momento serviu pra gente como munição, pra continuar, nananã. Só que às vezes, é tão brabo, né, que nem sempre aquele olhar serve pra gente dar a volta por cima, né? Às vezes aquele olhar é o suficiente pra te desinspirar e, enfim, né, te fazer cair. E quando as pessoas reconhecem em vocês as rainhas que vocês se tornaram? Sobretudo as meninas negras. Cara! Eu vou citar a Vitória. Eu Fale acho de que Vitória, né? Vitória é uma pessoa que se aproximou da gente, ela é da educação física, e como ela tá ali no prédio, é o mesmo prédio, ela começou a se aproximar da gente. E ela está, né, num processo muito de autoconhecimento, quem eu sou na sociedade e tal. E ela começou a apoiar, tá perto da gente nos nossos trabalhos. A gente fez uma apresentação. E essa apresentação tinha uma poesia da Mel Duarte que se chama Não Desista, Negra. E aí a gente falava, não desiste, negra. E a gente dançava essa poesia. Era eu e Carol. E a gente tocando, né?
E aí ela mandou uma mensagem pra gente depois, dizendo que aquilo ali foi Só extremamente agradecendo. importante no processo dela de empoderamento. E assim, quando a gente tá em cena, a gente às vezes não vê muito o que tá acontecendo, né? Quando a gente parou e tipo, a apresentação acabou e a gente olhou em volta, as pessoas emocionadas e agradecendo por aquele processo, não tem dinheiro no mundo nunca que vá pagar o que a gente sentiu, E é né? perceptível a transformação das mudanças, da mudança das pessoas que falam pra gente que de alguma forma atingiu, assim, agregou a ela a querer sabe, se assumir mesmo, sabe? Você vê a Vitória, a transformação da Vitória é outra pessoa. Depois que tava com a gente, que assistiu o nosso trabalho, de que ela tá sempre, que quando ela pode, ela tá apoiando o nosso trabalho, divulga o nosso trabalho. É outra pessoa, sabe? Cara, é mais emocionante. feliz, uma pessoa mais feliz. É emocionante pra gente, tipo, a gente terminar um diálogo ou uma apresentação e alguém vir agradecer a gente por a gente ter acrescentado na vida da outra pessoa, né? Nada paga isso. E a gente ser reconhecido enquanto corpo negro na sua máxima potência, né? E aí, no Diálogos mesmo, né? A gente foi fazer o Diálogos Ausentes, né? E a galera agradecendo e tal pela apresentação. A própria pessoa que estava ministrando lá, né? Agradeceu pela fala, a Diane, e falou que se emocionou e tal. E quando a gente faz as nossas poesias, as nossas coreografias e as nossas fotografias, a gente faz pensando nessas pessoas, né? E às vezes é doloroso porque não temos um incentivo financeiro, né? E aí fica muito mais difícil você se manter e tal. Só que isso é uma maneira de resistência também. É, mas esse impulso, sabe, das pessoas chegarem e falarem, pô, muito obrigada. Muito obrigada porque você fez eu reconhecer que eu sou negra. Não, mano, como falar essa frase não tem dinheiro pra mim? que pague. Eu falei, cara, por que você tá fazendo isso? Eu não tenho estrutura. E aí foi um processo, né? Primeiro Está foi... sendo, né? Porque é muito recente tudo isso. Eu acho que foi um processo pra gente se reconhecer enquanto mulher negra rainha, né? Que, tipo, o trabalho busca resgatar essa realeza que um dia nos foi tirado. E isso é claro, só que pra isso a gente precisa reconhecer que somos reis, né? E que esse resgate precisa vir da gente pra que a gente possa passar. Não adianta nada eu chegar e dar testemunho, dar um falso testemunho, né, de uma coisa que eu não vivo, né? Então, foi um processo. Isso tudo foi um processo e está sendo, né, como a Carol falou. E aí é tudo muito gratificante, sabe? É muito gratificante alguém te reconhecer como mulher negra, como rainha. Né? Que a gente tem uma parte também da coreografia que a gente fala que nossas coroas são os nossos turbantes, né? E os nossos ADs são ancestralidade. AD é coroa em Yorubá. E aí a gente fala disso com propriedade, né? Porque, de fato... Bom, a gente tá próximo ao carnaval, aquela época do ano que a gente tem que falar do quê? Da globeleza, da hipersexualidade. Todo ano é um embate, é uma confusão. O que vocês acharam da última vinheta? Se vocês não acharam nada, a gente corta essa parte, Eu a gente acho dá que um nem cheguei jeito, deixa quieto. Então tem esse problema aí, que a gente não vê televisão. Eu, pelo menos, televisão. não assisto Mas televisão. eu vi na internet, né? Vi alguns comentários, inclusive. Também não estamos muito ligados na internet, mas... assim, eu acho que a gente está passando por um processo de mudança. Isso é fato, né? Tanto da visibilidade do corpo negro, quanto de outras pautas, né? Pautas sociais, sobretudo. E aí eu fiquei pensando, né? Porra, tivemos um avanço. Globeleza agora ela não está mais nua, ela não tá, né? E tem aquela coisa também que eu acho que ela fala um pouco do carnaval da Bahia, da negra, do carnaval da Bahia. Traz outros carnavais que tem a figura negra também. Só que eu fiquei pensando, né? Aquilo ali é muito pouco, né? Aquilo ali é muito superficial. Parece muito mais a capa, né? Mas realmente a representação, a fantasia do que algo que tá por dentro. Parece ali, né? trapar o sol com a peneira, porque pra mim as causas mesmo não foram discutidas. A questão tá, tudo bem, a Globeleza agora tá vestida, tivemos um avanço, mas
E aí, qual é o debate que a gente faz sobre isso? Qual é o debate que a gente faz da globeleza enquanto mulher negra de todos esses anos, né? Porque acho que esse debate não foi feito. E a gente ainda continua sendo um corpo sexualizado, né? Sim. Então, Hipersexualizado. hiper. Ainda mais no Rio de Janeiro. Hipersexualizado. Ainda mais no Rio de Janeiro, onde o carnaval é muito, muito presente. Enfim, eu acho que o debate, tivemos um avanço, mas o debate ainda precisa ser aprofundado. Ainda mais em veículos como a Globo. Sim. E planos para o futuro? Não sei, gente, olha só, se vocês quiserem chamar a gente, podemos rodar aí. Não, acho que agora a gente está num momento muito, muito forte com o nosso projeto, de seguir em frente, e a gente tem muitos desafios também, obstáculos dentro da nossa situação, como a gente vai se dar com o processo e tudo mais, com o nosso projeto nesse ano e nos anos seguintes, que é uma coisa que a gente criou para nossa vida, né? A gente está aberto aí a muita coisa. Só que... Mas estamos entregues a isso. Estamos entregues. Tem um projeto que, enfim, a gente está fechado e focado, né? Que é uma exposição que fala sobre a população negra, né? Que vai ser em Duque de Caxias, que a gente vai fazer na Unigran Rio. E é lá para junho e julho. E a gente vai falar sobre as fases da lua, né? Fazendo um link aí com a população negra, em especial as mulheres, né? E começamos um projeto assim, pensando em falar das mulheres em situação de rua e fazendo um paralelo dela com a Lua Nova, que é um poema que Elisa Lucinda tem, que também é uma referência negra pra gente. Elisa Lucinda tem esse poema e fala sobre a Lua Nova e a mulher em situação de rua. E aí depois eu falei, Carol, acho que a Lua Nova tá meio fechada pra gente, vamos abrir pra outras luas. E aí a gente tá aí nesse processo. Fase né? laboratorial. A gente tá nessa fase laboratorial de trazer a exposição com as fases da lua e a população negra, em especial as mulheres, né? As mulheres que estão na rua, as mulheres que são a rua, porque a rua é nós, né? Aí é um processo, né? Mas assim, estamos colando com a galera de São Paulo, isso é bem interessante, né? Vários contatinhos em São Paulo. Isso é legal pra caramba, né? Eu acho que isso é o momento da gente se unir, né? Sim, e de criar pontes, né? E aí é o que a gente tá fazendo, a gente tá criando pontes aqui e lá. O Antepassados, ele tá nesse processo de amadurecimento do projeto, mas que tem bastante pontes, se quiser chamar a gente tá aí. E é isso, eu acho que é essa parada. Ubuntu, né? Não desiste, preta. Não desiste. Não desista, preta. Eu acho que essa palavra Ubuntu foi o que deu norte na nossa pesquisa. Porque Ubuntu é um provérbio africano que significa eu sou porque nós somos. Ou eu sou porque somos todos nós, né? E aí eu acho que é isso, é essa união, né? É o que tem em comum em todos nós que nos une e nos direciona para uma linha. É isso. Nossa, mulheres, muito obrigada. Queria agradecer. Nós que agradecemos. Em nome do Blogueiras Negras, da coordenação, das autoras e de todo o público que vai ver esse vídeo, muito obrigada por serem inspiração. Obrigada. Rainhas, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada.